Quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondonialvivo.com, que leva a partir desse instante o nosso esporte.com. E hoje, nosso programa de esportes estende o tapete vermelho para uma personalidade exato de futebol e já vem bem vestido, bonitinho com a camisa do Fluminense. Agora, depois de exato, pode-se falar que torce pelo Fluminense. Falo e já dou um bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ilustre convidado, Vanderlei Floriano Vieira. Como é que tá, Floriano? Tudo bom? Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, Vanderlei. É um prazer imenso, uma satisfação participar desse programa e fico muito feliz de ter lembrado. E deixando bem claro que eu sou tricolor, mas antes de ser tricolor, eu sou árbitro a vida toda. Beleza. Já viu que o papo hoje vai ser legal, Vanderlei Correia, até porque ele está acompanhando tudo. Apesar de ter desistido com 34 anos, desistiu da arbitragem. Mas aí continua acompanhando aqui os pobres mortais que estão lá trabalhando com, a gente chama o homem de preto, hoje em dia não é mais nem de preto. Vanderlei Correia, boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom, Luiz Carlos Pereira? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os internautas que acompanham aí o Rondônia ao Vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Prazer rever e falar novamente com o professor Floriano Vieira aí, que foi árbitro, membro do TJD, enfim, agora advoga, e um homem que gosta de futebol antes de tudo, né? Do bom futebol, né? Antes de ser fluminense, ele gosta do bom futebol. É um prazer falar com uma referência, uma das pessoas que é muito lembrada aí como árbitro de Rondônia, né? Um dos pioneiros aí na arbitragem rondoniense. E eu já queria até começar a apimentar o negócio aqui, Luiz Carlos, porque me dê essa honra, porque, cara, não se fala em outra coisa no futebol. Aliás, acho que é muito ao contrário, deveria se falar de futebol, né, de um jogo que foi um jogo até bom de se ver, mas muito picotado pela arbitragem e pela arbitragem de vídeo. Muitas interferências no jogo Santos e Flamengo no domingo na Vila Belmiro. O Flamengo venceu por 1-0, o Santos teve 2 gols anulados. Até hoje está rendendo demais. Olha, o Corinthians lançou ontem o Names Rights, conseguiu aí o Names Rights, mas só se fala desse jogo Santos e Flamengo, porque parece que o remédio a dosagem está sendo muito forte, Floriano. E a dosagem do remédio, quando é muito forte, vira veneno, não é isso? O que você acha disso tudo? Pois é, eu acho meio estranho, porque quando a história se repete, dá margem a pensamentos. Eu assisti o jogo Flamengo e Botafogo, e foi aquela lástima, né? O VAR ajudou o Flamengo a empatar o jogo. Aí no jogo de domingo me vem o VAR tirar do Santos a vitória. Com todo respeito aos que são amantes de tecnologia, mas enquanto não me mostrarem uma imagem que esclareça absolutamente, sem sombra de dúvidas, que o jogador do primeiro gol estava impedido, para mim foi um gol normal. E o segundo gol foi mais absurdo ainda, porque já inventaram que a irregularidade não foi a presença do jogador em posição de impedimento. Teria sido uma falta existente no início da jogada, só que ninguém viu o replay dessa jogada. Entendeu? Certo é que, apesar de respeitar todo mundo, eu acho que está havendo alguma interferência inusitada por parte do Flamengo nesse negócio do VAR. Inclusive, estão querendo mudar o nome de VAR, de Flamengo para Varmengo. Né? Tem que jogar contra o time e contra o VAR. Aí fica difícil, com certeza. E aí me vem a lembrança que aqui em Porto Velho, nós estamos em Porto Velho, o Vanderlei está em São Paulo, eu e o Floriano em Porto Velho. Aí me vem a lembrança que aqui em Porto Velho tem um time chamado Vasmengo, ou seja, é uma mistura de Vasco com Flamengo. É até uma mulher que é a presidente. Eu vou trazer ela um dia aqui no nosso mas tem que convidar mesmo. Você conhece? Você já ouviu falar, não já, professor? Então, você já ouviu falar, Vanderlei? Essa, particularmente, não tinha. Acho estranho, porque parece que são duas entidades absolutamente antagônicas. Não há como... Pois é. Mas você quer ver? Já imagina, Vanderlei, comer churrasco com caldo de peixe?
Então, mas olha só, eu em 2014, eu fui correr uma maratona em Buenos Aires, né? Me preparei 6 meses ali para correr meus 42 quilômetros em Buenos Aires e tal. Fiquei uma semana lá em Buenos Aires. E eis que no dia da maratona, eu tô correndo, e a maratona é sempre uma festa, tipo São Silvestre, aquelas pessoas fantasiadas e tal. E tinha um negão correndo, negão mesmo, negão, cabelão rastafari, bigodão, com uma camisa da Argentina, da seleção argentina, com o número 10, só que na legenda em cima, adivinha o que estava escrito? Pelé. Pelé. Eu tenho uma foto, cara. Eu tirei uma foto. Eu tive a pachorra de tirar o celular na hora e tirar uma foto daquilo. Eu falei, cara, isso aqui é que é. O negão com a camisa da Argentina, número 10, o nome Pelé. Eu falei, olha. É inusitada, né? Mas eu acho, voltando aqui, eu acho que vai pegar o Varmengo, viu? Vai pegar esse termo, vai pegar essa expressão. Porque isso acontece com, desculpe o pessoal do cheirinho, mas só acontece com o cheirinho quando está numa certa dificuldade. Aí aparece. O Corinthians também aparece. Eu sei que o meu Fortaleza, que é outro tricolor que eu torço, no sábado ele também foi prejudicado, né? Apesar de ter feito um belo placar frente à equipe do Bragantino. No final do jogo, né, aos 45, 47, já nos acréscimos, o Yuri César foi empurrado, sabe? Pênalti, claro, dentro da área. E aí, o árbitro apitou o final da partida, acabou, mas foi pênalti. Não sei se sairia gol. No jogo do Botafogo contra o Internacional, lá vem o VAR de novo, meu caro Floriano. E esse foi 2 gols. O Santos também foram 2 gols, né? Botafogo também 2 gols, né, Vanderlei? Do Botafogo. O segundo foi um negócio assim muito esquisito, porque foi uma falta que teve tipo 40, quase 1 minuto depois de jogo. Depois, o lance, o Botafogo perdeu a bola voltou pro Inter, depois voltou pro Botafogo de novo, e o lance correu, e aí os caras pararam e voltaram. Cara, é um negócio assim, tá gritante. Eu vou, ainda não tem como. Eu assisto La Liga, né, que é o campeonato espanhol, e assisto a Premier League, que para mim é o melhor campeonato do mundo, hoje é o campeonato inglês. Né, pela qualidade técnica, pelo nível de futebol que é praticado, a intensidade, é uma coisa fora de série, né? O futebol inglês hoje é o que era o brasileiro em 80, na década de 80, e o brasileiro hoje é o que era o inglês naquela época, era só chutão e cruzamento na área. Então tá bem invertido as situações. No campeonato inglês, dificilmente o árbitro vai olhar a televisão. Porque assim, a opinião e a interpretação dele está acima de qualquer coisa. Se for alguma coisa, só se for um lance assim de impedimento, que é aquilo que não dá para pegar mesmo. Às vezes o árbitro está correndo atrás do lance e tem um lance de impedimento, ou uma falta, alguma coisa, e os caras buzinam no ouvido dele ali, e aí sim ele dá o impedimento ali. Que eu acho que essa que é a ideia do VAR. A ideia é interessante. É isso, né? Para tirar aquela dúvida. Agora, ficar pitando falta, e aí vai só alguns lances que não usam o mesmo critério, usa o critério para um clube e para o outro não usa. Cara, aí tá muito esquisito. Tá muito esquisito. Inclusive, eu já via eu assisti um programa de discussões a respeito disso, alguém falando, não, porque tem dificuldades estruturais para montar. Que conversa é essa? E a Fórmula 1? A Fórmula 1 tem câmera durante todo o circuito. Não há uma mosca passando na frente do visor do corredor que não seja filmado por uma câmera. Então é absolutamente injustificável. Quer ver um dado importante? O que acontece? Às vezes, eles colocam árbitros, que são árbitros até FIFA, para ficar no VAR. E colocam um árbitro aspirante, muito juvenil ali para apitar o jogo. Apesar que aquele árbitro que apitou o Santos não é aspirante. Só que todo jogo dele é confusão. Todo jogo daquele árbitro ali é confusão que, nossa senhora. O que acontece? Toda vez que tem um árbitro que tem mais gabaritado ali no VAR, se ele chama, a opinião, a decisão é revertida. O cara não mantém, ele não sustenta a opinião dele. Ele manda no árbitro, né? Há uma crise de identidade. Para que serve o bandeirinha, o assistente hoje na coisa? Esse árbitro de Fortaleza e Bragantino era o do VAR. O titular era o Roberto Lopes. Tá entendendo? Então ele já tinha chamado o árbitro para expulsar o atleta do Bragantino, que entrou num carrinho por cima
né, do atleta Tinga. Já tinha chamado o ato, expulsou, né? Já tinha passado o lance, o ato tinha dado amarelo, ele foi lá, fez aquele gesto, aí desconsiderou o amarelo e deu o vermelho direto. Mas esse do pênalti era para o Everton também ter chamado, meu irmão. Agora, Vanderlei, eu entendo, como a gente estava conversando aqui em off, né? Como diria o meu amigo Iomar Pompeu, que hoje está no céu, eu acho que o que falta é a demora, é muito grande, né, doutor Floriano? Eu acho que o que falta é um telão, né? Pois é. Não dá para entender se esperar 5 minutos para se ver e rever e trever uma posição para encontrar uma razão para anular uma jogada. Pois é. Brincadeira. Floriano, você lembra? O exemplo, quando ele até falou o exemplo da NBA, como é, Vanderlei? A NBA, da NFL, que é da Liga de Futebol Americano, do tênis, do vôlei, que tudo isso você tem isso aí. Os caras, assim, é questão de segundos, cara. Não dá um minuto. O cara vai lá e já fala, ó. Porque assim, você lembra, quem que lembra aqui do Tiratema? Do Tiratema que a Rede Globo tinha, né? Sim. O Tiratema era rapidinho, no intervalo ele já falava. Você vê que no jogo de domingo foi tão gritante a coisa que um comentarista de arbitragem da Sport TV e o comentarista de arbitragem da Globo, que são da mesma empresa, mas cada um num canal diferente. E são ex-árbitros. São ex-árbitros e ex-árbitros FIFA. Ex-árbitros FIFA. Um falou que o segundo gol era legal, bancou que não, o segundo gol tá errado, o segundo gol é legal. Né? Que, lógico, né? E o outro, do outro lado, falou que não, que tinha que anular os 2 gols. Então, aí começa a ver um gol. Mas eu concordo com o Floriano. Floriano, a gente não vê a imagem. O consumidor, quem paga a TV por assinatura, aqui não tem ingresso agora, porque infelizmente a gente está nessa pandemia. Mas eu tenho certeza que no ano que vem, na hora que voltar a torcida, se Deus quiser, para o estádio, já algum advogado que estiver assistindo o jogo ali, que se sentir lesado, ele vai entrar com uma ação na justiça para pedir a retransmissão dos lances que estão sendo averiguados ali no telão. Porque isso é um desrespeito com o consumidor, no meu ponto de vista. E quem está assistindo, o telespectador também, você não sabe qual que é o lance. E quem trabalha com edição de imagem, a computação gráfica, você pode muito bem mexer em alguma coisinha ali e mostrar aquilo que você quer mostrar, cara. Então, assim, eles quiseram mostrar. Olha o que me veio à lembrança, Luiz Carlos. Quando eu já tinha parado de arbitrar, e eu fui convidado para integrar o TJD como auditor, eu assistia os jogos, todos os jogos eu adorava. Meu time era o de amarelo dentro de campo. Aconteceu uma situação em que um determinado jogador cometeu uma falta, quem apitava o jogo era o nosso querido amigo, que já está em outro plano, o Oswaldo de Souza Filho. E ele se equivocou na hora de aplicar um cartão a um jogador. E ele aplicou um segundo amarelo no jogador que não tinha cometido a infração. E eu assistindo isso. O jogador foi expulso pelo segundo cartão amarelo, ele foi denunciado para o TJD e no dia do julgamento eu tive, por dever de consciência, que dizer que quem tinha feito a falta não era o jogador que estava sendo julgado, teria sido outro jogador. A minha felicidade, Walter Santos Barbosa também era auditor do Tribunal de Justiça Esportiva. E imediatamente disse assim, olha, estou de acordo com ele, não foi o jogador. Quem fez a falta foi outro. Nossa, o Oswaldo ficou fulo da vida, porque ele abraçava a camisa, né? Para ele era imutável. Eu tive que chegar para ele e dizer, querido, eu agora sou auditor do Tribunal de Justiça, eu sou obrigado a buscar o justo, para evitar que você mais tarde seja prejudicado. Ele acabou se convencendo. Quando eu falei, não foi o cara que fez a falta, quem fez a falta foi o outro. E você deu amarelo para o outro que já tinha um amarelo antes e expulsou. Então acontecem essas coisas. O problema é que o VAR é tão poderoso que não há como voltar atrás. Não há como reconsiderar. Não tem como fazer recuperação da coisa. Eu tive tenebrosa. E o árbitro já entra em campo com medo. Eu tive uma situação dessa também, Floriano, que foi o seguinte, também no TJD. Né? Eu acho que logo depois que saiu do TJD, aí eu entrei, né? Fui indicado, sempre indicado pela Associação de Árbitros, né? No caso a ARAF, depois Sindafé. Aí o que acontece? O meu foi com o Almir, o Almirzão, nosso grande Almir.
tá certo? Que ele expulsou, eu não sei se já foi o Ariel Mamed, era um técnico novinho aqui do Rondoniense, tá certo? E eu fui pelo lado do técnico, nesse caso eu tive que ir pelo lado do técnico, tá certo? E aí o Almir ficou assim meio de lado, olhando meio de lado para mim, mas hoje somos amigos. Somos amigos e eu considero demais. Agora, o Vanderlei, vamos explorar mais um pouquinho o nosso ilustre convidado, claro, né? Claro. Fique à vontade. Eu tive, a gente estava conversando e eu digo o seguinte: 34 anos é uma idade, por exemplo, eu entrei na arbitragem aqui com 36, logo depois que eu cheguei aqui em Porto Velho, aí que eu fui para a arbitragem, tá certo, passei pouco tempo também, fui mais para estudar essa coisa toda, e você que já é daqui da terra, a gente chama, é o beiradeiro, né? É beiradeiro aqui, e com 34 anos, aí desiste da arbitragem para se dedicar à advocacia. É isso, meu ilustre? Na verdade é o seguinte, quando eu tinha, faltavam 6 meses para terminar a faculdade, eu descobri que não sabia nada do direito. Né? Eu sabia teoria, a prática do direito não sabia. E a minha turma é a segunda turma de direito da Unir. Nós temos uma diferença de 6 meses. Aí, no início do ano, em janeiro de 1990, eu fiquei pensando, rapaz, eu vou terminar a faculdade sem saber de nada. Os outros colegas eram todos filhos de desembargadores, de juízes, de advogados. E eu era dos poucos que não sabia nada da advocacia. Eu aventurei no vestibular e passei. E eu não entro em briga para perder. Nunca entrei. Aí, o que eu fiz? Eu fui na defensoria, falei com uma procuradora do Estado, que era administradora da defensoria, disse, olha, eu queria cumprir as minhas férias, eu sou professor de educação física, dou aulas, e queria cumprir o meu estágio, as minhas férias como estágio aqui, a senhora permite? Tudo bem. Aí, em janeiro de 1990, eu entrei na Defensoria Pública. Quando completou os 2 meses, eu voltei lá com a doutora Aliette Matamori, que era a administradora, e fui, doutora, muito obrigado pela oportunidade, ajudou muito. Eu nunca tinha feito uma audiência, já fiz, estou gostando bastante. E eu vim lhe agradecer a oportunidade. Ele, por quê? O senhor vai embora? Eu digo, eu sou professor, eu tenho que ir para a escola. Mas o senhor não quer ficar aqui? Aí eu perguntei, mas pode? Ela disse, pode. Nunca mais eu voltei para a escola, né, dessa época. Só voltei a lecionar no ano 2000. Então, passei 10 anos. Então, esses 2 anos, de 90 a 92, eu aprendi muito. Só que em 92 eu já fui nomeado para assumir um cargo na Defensoria Pública. E aí eu tinha que me dedicar àquilo mesmo. Além disso, eu já não tinha o mesmo prazer em dirigir futebol. Já não tinha a mesma alegria, não tinha a mesma tesão, já não era mais desafio. Né? E veja bem, foi uma situação estranha porque eu estava sendo escalado para apitar jogos do Campeonato Brasileiro. Eu fui a Manaus, eu fui a Rio Branco umas 4 ou 5 vezes, fui a Manaus 3 ou 4 vezes, eu fui a Santarém. Então, eu estava saindo. Eu fui os Copões da Amazônia em Roraima e em Boa Vista e Macapá. Estava fazendo tudo que um árbitro queria fazer, que era viajar, rodar e... Exato. E aí eu resolvi parar porque já não tinha a mesma vontade. E não posso dizer que me arrependo, porque eu não me arrependo daquilo que eu faço. Eu me arrependo daquilo que eu deixei de fazer. Né? Então, eu quis parar naquela hora, parei e não me arrependo. Né? Depois que eu saí, eu ainda fiz 2 cursos de arbitragem. Eu acho que você participou de um. Pois é, isso. Aí eu digo o seguinte, que mesmo assim, o sangue, a arbitragem corre no sangue. Porque, Vanderlei, toda reunião, às segundas-feiras, ele não tinha nada que ir lá. E ia para lá para a reunião. O futebol, tinha um futebolzinho também, não era, Floriano? Tinha um futebolzinho também, canhotinha, sabe? Bom de bola. Estou falando aqui na frente dele, na certa aqui para todos os internautas. Muito bom de bola. E hoje em dia é cronista, é poeta. Viu, Vanderlei? O homem é capacitado. Que legal, hein? Que legal. Mas deixa eu falar um pouco mais do futebol. Eu não acompanhei quando eu cheguei em Porto Velho. Cheguei em Porto Velho em 94, eu já tinha parado de apitar. Mas me fala aí, qual que foi... Vamos nos extremos aqui. Qual foi a melhor e a pior partida que você atuou? Tipo, a melhor partida de atuação sua
E vou ampliar. O melhor jogo de futebol que você já trabalhou, né? Obviamente que você apareceu pouco, porque se for um bom jogo, o árbitro aparece pouco. E a pior partida, você fala, putz, hoje eu não deveria ter saído de casa. Pois é, eu apitei um Flamengo e Ferroviário, em que o time do Flamengo entrou para não jogar. Flamengo daí, de Porto Velho. Isso. Sim, Flamengo de Porto Velho. E esse foi um jogo muito complicado, que foi a única partida que eu fiz que terminou antes da hora certa. Eu tive que expulsar um jogador do Flamengo e depois teve uma encrenca, chamava-se Zequinha, eu não vou lembrar o sobrenome. Depois eu tive que expulsar 2 jogadores, um do Ferroviário e outro do Flamengo. E aquele que eu havia expulsado em primeiro saiu do túnel, deu a volta na trave e eu vi ele correndo, entrou no campo. Eu não sei por que jogador de futebol acha que pular de 2 pés nos outros tem alguma vantagem numa briga. Não vejo, né? Eu aprendi a me defender muito rapidamente e eu vi na hora que ele passou, ele pulou de 2 pés. Aí eu mudei, que a gente chama assim, né? Eu mudei a minha base, na hora que ele passou, eu enfiei a mão no peito dele assim, ele caiu de cara na grama. Trá! E para a minha felicidade, na hora que ele saiu, o meu bandeira, que era o Julião de Souza Moraes, veio de lá para cá. E os policiais viram a encrenca e vieram também. Na hora que o Zequinha caiu de cara no chão, os policiais caíram em cima dele também. O Ditão, que era... Não sei se o Ditão ainda faz rádio, né? Carlos Souza. Carlos Souza. O Ditão... Eu não sei como ele teve coragem de falar aquilo. Rapaz, olha, o juiz sabe, é bom de porrada. Por nada, eu sei entender. Mas foi assim, essa para mim foi uma das piores. Pior Você não deveria ter saído de casa, né? Foi aí aquela confusão, aí o goleiro veio e caiu no chão para ser substituído, aí não tinha mais como substituir, porque já tinham caído 3, saído 3, aí saiu o 4 e acabou o jogo. Né? Sei que foi assim. Esse foi um jogo muito triste. Né? Mesmo assim, quando chegou na final do campeonato, o nosso diretor de arbitragem, que era o Antônio Queiroz, sim. Na primeira partida em Ji-Paraná, entre Ferroviário e Ji-Paraná, ele chegou no túnel, no vestiário e falou para mim assim, Floriano, tu te prepara porque essa final é sua. Tudo bem. Ninguém sabia. Por mim, não. Só ele sabia. Só foram falar que eu era o árbitro principal no dia do jogo. E para mim foi a melhor partida. O Ferroviário perdeu dentro de casa, quer dizer, empatou, que o Ji-Paraná ganhou a primeira, dentro de casa, depois de 120 minutos de jogo, e eu saí no meio da torcida. Tricolor, todinha, e eu saí no meio dela, de formas que ninguém viu a minha presença. Essa, para mim, foi a... Primeiro campeonato profissional, né? Primeiro campeonato, primeira final. Olha só, o Ferroviário perdendo, o Ferroviário que tinha uma torcida fervorosa. Muito grande, muito grande. Na época... Empatou dentro de casa, com o jogador perdendo gol debaixo da trave. E eu saí no meio da torcida, seja o que Deus quiser. Eu não vi nada, nenhum jogador reclamou, não houve protestos. Foi um jogo muito pegado, mas na bola. Até porque o pessoal me chamava de xerifão, porque eu marcava muito. Então foi isso. Que legal. E outro que eu fiz foi um jogo que eu fiz no Copom da Amazônia, em Roraima, em que o Trem Desportivo Clube de Roraima entregou a partida. Ele tinha que perder para desclassificar o Ferroviário daqui, o Leso aqui apitando, e eu não tive como controlar. Os caras fizeram de tudo para perder e tomaram de 6-0. Você já pensou? Tomaram de 6-0 para desclassificar o time local. Inclusive, o capitão Nascimento e o diretor de futebol do Ferroviário, que eu não vou lembrar o nome dele, Orivaldo Canosa. O Orivaldo Canosa passou por mim, eu disse, Canosa, me perdoe, mas eu não pude fazer nada. Seu time foi desclassificado por desonestidade do time daqui. Na hora que o repórter veio me entrevistar, eu falei, olha, eu nunca me senti tão humilhado, tão inútil. Para mim, isso aqui não é futebol, isso é uma vergonha, eu falei. Eu disse, o juiz está assumindo que houve irregularidade. Sim,
E você teve que cumprir a regra, né? Não tinha o anti-futebol na época. Meu nome é mais importante do que qualquer coisa. Então, foi isso. As partidas mais estranhas para mim foram essas duas. Fora isso. Mas o bom é o seguinte, é que deixa legado, né? Porque o que eu soube das histórias do Floriano, aí depois eu acompanhei o Floriano, isso no TJD, acompanhei no futebol, como eu falei, e aí vem um Figarella, aí vem um Evanildo Stille, aí vem um Aquino, inclusive o Aquino foi que me deu o telefone dele para eu poder ligar para ele hoje. Nós estamos gravando o programa aqui no final da tarde de terça-feira, por isso que eu estou me livrando aqui do sol, viu, Vanderlei? Mas não quis parar, viu? Porque o papo tá bom, o papo tá bom. Pois é, aí é isso que eu digo, viu, doutor Floriano? É o legado que deixa, porque muita gente se inspirou no Floriano, né, Vanderlei? Sim, com certeza. Agora, doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vou ampliar essa pergunta. Fique à vontade. No profissional, no Copão da Amazônia, e na várzea? Na várzea era mais difícil apitar do que no profissional? Olha, eu não... quando eu fui escalado a primeira vez para campeonato, a partir do Campeonato Brasileiro, eu me precavi. Eu evitava apitar jogo de várzea. Na época, nós tínhamos os copões, o Peladões, daqui o Becão era quem gerenciava, administrava. E às vezes ele me chamava, Floriano, vai dar uma força para mim. Eu ia apitava um jogo aqui, lá. Eu me impus logo ao respeito. Um jogador que era metido a famoso, ele sofreu uma falta, eu marquei a falta, ele falou para mim, cadê o cartão? Ele está aqui. Aí mostrei para ele que ele pediu o cartão. Mas você está dando comigo? Você não perguntou cadê o cartão? Está aqui, acabou. Aí pronto, aí o pessoal viu, não, esse aí é melhor. Aí chegamos lá, Becão, bota o Floriano para apitar nosso jogo, vai ser pegado e tal. Às vezes eu pegava, às vezes não. Eu não... Era por prazer, mas eu tinha uma responsabilidade muito grande com o meu nome. Imagine, chegar lá na Cobraf, o jogador do quadro da Cobraf levando porrada na várzea. Nunca aconteceu de eu levar porrada porque eu me precavia, eu evitava. Uma vez aconteceu uma situação que uma porção de jogadores que jogavam no outro clube, Fio, Soares e tal, jogando num peladão, e eu assistindo lá no campo, que era do Ferroviário. Lembra de onde era? No campo do Ferroviário, ali onde, em frente na Farquhar, né? Na Farquhar, quase coladinha com a parte final do Aloysio Ferreira. Isso. E eu assistindo lá, e quem apitava o jogo era Francisco Hudson. E o jogo deu problema. Deu problema tal que chegou um momento em que o Hudson largou o jogo e foi correndo até o portão de entrada do vestiário dos árbitros. E aí bateu no portão, alguém abriu, ele entrou, porque o Becão estava lá. Aí ninguém foi atrás. E eu lá, só esperando, né? E eles vinham de lá para cá, na direção do campo do Flamengo. E um jogador, eu não vou guardar segredo, chamado Soares, moreno, alto, lateral esquerdo, careca, negro, veio de lá para cá, eu vou lhe dar porrada. Aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Oi, rapaz, vou lhe dar porrada. Aí eu disse assim, você tem certeza que quer brigar comigo? Porque eu não quero brigar com você. Em 99% das vezes, isso resolve, o cara desarma. Mas ele estava afim de pegar alguém para brigar. E eu tenho só 1,70 m de altura, mas eu nunca fui de fugir de briga. E ele veio de lá para cá para brigar comigo. Na hora que ele deu o primeiro soco, e eu abaixei, ele deu o segundo, eu abaixei, tum! Ele deu outro, eu abaixei, tum! Aí o zagueiro, veio para cima. Não bate negão de colega, não sou eu, não. É o seu amigo que está querendo brigar comigo. Aí ele foi lá, porra, negão, tu não sabe brigar, para que tu te mete? Aconteceu. Eu brigar? Eu? Teve uma vez em que eu levei um tapão, eu estava apitando, o Julião, dessa vez, também era meu bandeiro, e um jogador de um time de segunda divisão, que eu não estou lembrado bem, veio e me deu um tapão assim na nuca. Na hora que eu olhei para ele, ele correu. Aí ele correu até o túnel. Aí eu corri atrás dele, correu o Julião, o pessoal da arbitragem, e correu o jogador para assistir, encrenca. Na hora que ele chegou na porta do
do vestiário, porque não tinha aquele túnel, era só a entradona direta até o... Na hora que ela chegou lá, parou. Ele viu que eu estava chegando, ele abriu. Vai bater... Pegou ali a Rui Barbosa e desabou na carreira. Eu corri atrás dele. E era uma cena interessante. Era o cara correndo, o árbitro correndo atrás do cara para pegar, um monte de jogador também correndo para ver a briga e os torcedores também querendo ver lá a briga. Outra história, hein, rapaz? Aí tem outra história, viu? Inclusive, eu conversando com ele pela manhã, ele disse assim, mas Luiz, rapaz, ele é averso à entrevista. Ele disse, não, pai, eu não tenho o que falar, não tem desse jeito, né? É porque ele escreve e eu leio tudo. Umas crônicas e colocado no saudosismo porto-velhense, o pessoal tem me cobrado. Eu vou acabar editando e publicando isso. São muito legal. Né? Inclusive, legal. Tem muita coisa da arbitragem também. Eu imagino. Você, meia hora aqui, você já contou umas 10 histórias. Agora, eu vou dizer assim, já Vanderlei, já um tempo aí. Então, eu posso fazer mais uma pergunta aqui? Mais uma pergunta? Ele falou aqui, viu, Floriano? Você falou em Julião, eu acompanhei, também tive com o Julião. Falou no Oswaldo, né, que já está em outro plano. Becão, que ainda continua aqui com a gente. Eu te pergunto o seguinte, da sua época, os destaques, assim, fora esses que eu citei, Antônio Carlos Bicho, sim. Augustinho Leandro de Carvalho, Oswaldo de Souza Filho. Na época que eu entrei ainda, eu peguei Dilair Braga, eu cheguei a bandeirar para Dilair Braga. Que Oswaldo de Souza é o Cazuza? Vocês estão falando? Não, Oswaldo é o que faleceu já. Cazuza tem o Ravengar, rapaz. Eu lembro dele, claro. Me expulsou muitas vezes jogando lá no tênis clube. Mas quando ele era expulsado. Ele gostava de expulsar, velho. Nossa Senhora. Infelizmente, depois de todo esse tempo, infelizmente, a nível de Rondônia, o futebol é representado por dois personagens. Arnoldo Vasconcelos Figarella e a filha do Becão. A arbitragem é que representa, porque o que a gente pode dizer? Se a gente receber alguém de fora, o que a gente vai apontar? Olha, isso aqui é o destaque no futebol. Para nós é só a Márcia Lopes e o Arnoldo, que também já parou. Né? Então, como nós não temos material, a gente não tem como colocar árbitro de qualidade, não tem como lapidar árbitros que possa ser expressão lá fora. Infelizmente é assim. Isso na capital, meu ilustre Floriano, mas tem um pessoal do interior que está se destacando, viu? Agora tem o Jonathan Antero, inclusive já é apto da Série B, todos os jogos da Série B, ele está apto para apitar, um linguajar aqui, um trava-língua, mas está muito bem, o Jonathan Antero, atualmente, tá certo? E tá certo. Vanderlei Corrêa, mais uma pergunta aí, Vanderlei. Rapidinho aqui, deixa eu só fazer uma outra pergunta. Ô, Floriano, qual foi você falou de jogador, de qualidade de jogador, aí de Rondônia, qual foi o melhor jogador que você trabalhou em partida, assim, que você viu e fala, caramba, esse cara joga, esse cara dá gosto de ver esse cara jogar? Olha, tem um jogador que eu tive o prazer de conviver com ele na adolescência, ele foi estudante do Senai, morava ali por detrás do Senai, chamado Jorge Luiz, não sei se você lembra, Luiz Carlos. Eu lembro, meia esquerda, né? Ele chegou a jogar em Manaus, no Fast Club, se destacou. Depois teve outro jogador que veio do interior do Amazonas e jogou aqui, depois foi para Manaus também, que eu já não recordo o nome dele. Mas aqui o Jorge Luiz era um jogador espetacular. Nós tivemos o Fio, nós tivemos o Joãozinho, que era um meio-campo fabuloso, quando queria jogar. Faz tudo, chegou aí para Cuiabá, mas parece que não se adaptou e voltou rapidamente. Então, tem alguns jogadores que se destacaram. Né? Mas Walter Santos, você viu jogar? Vi o Walter Santos jogar quando era menino, né? Porque ele é bem mais velho que eu. Mas eu assistia ele jogar sem antes de ser árbitro. Mas era um senhor zagueiro também, jogava muito. Kika, você lembra do Kika? Kika e Nenego eram irmãos. Kika era lateral e o Nenego meio-campo. Só que o Kika, ele era lateral porque não tinha vaga no meio-campo. Mas meio-campo, um senhor armador de jogada. É funcionário do TRT, se não me engano. Mas era espetacular. Eu joguei com o Kika.
Brinquei, joguei pelada com ele. Jogou em Goiás, eu acho, chegou até a jogar no Goiás, o Kika. Grande craque de bola. Craque de bola, sem dúvida. Entendo. Maravilha. Muito bom. Tem que deixar o próximo convite aí, já marcar a próxima vez aí com o professor aí, o Luiz Carlos Pereira. Não, você já viu que o equipamento aqui é de primeira qualidade, ele já sabe, não precisa nem testar mais. Fica convidado, viu, mestre? Fica convidado, porque tem a segunda parte de Floriano Vieira contando a sua passagem aí pelo futebol. Eu queria só lembrar aqui, bem rapidinho, Vanderlei, hoje ainda comemora-se o dia do profissional de educação física. Ele também foi profissional de educação física. E eu quero mandar um abraço aí para Alcione Lima, Francimeire Lavareda, Vanderlan, que é o esposo da Francimeire, e também o Guido Queto, que também são professores de educação física, tá certo? Eu estou muito contente com a presença do Floriano e dizer que sexta-feira nós estaremos de volta aqui no Rondônia ao Vivo, aqui no nosso esporte.com. Vanderlei, obrigado, Floriano. Você encerra daí, Vanderlei, aí de São Paulo. Obrigado, Floriano, mais uma vez aqui. Obrigado, Luiz Carlos Pereira, a todos os internautas. Vamos ter que falar de VAR ainda muitas vezes esse ano. Pode ter certeza que o Floriano será mais um convidado aqui. Forte abraço para vocês, até a próxima. Sexta-feira, estamos de volta. Tchau, tchau.